Não, não lá. Não dá aqui, não dá, mas vai lá. Sou o irmão do meio. Há uns 6 semanas, os jornalistas foram um pouco. Mas são mais Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão de lançamento da obra São Pedro do Sul no século XIX, franceses, liberais e outras coisas mais, que é da autoria do investigador, historiador e educador e outras coisas mais, o meu irmão Eduardo Nuno Oliveira. Esperamos que seja um evento único e cheio de surpresas para se dar a conhecer um pouco mais da história local e para se desfrutar deste fim de tarde cultural e de convívio juntamente com outros amigos e entusiastas. Iniciamos assim a exibição de uma curta-metragem realizada por Paulo Quintela, que serve para introduzir a obra São Pedro do Sul no século XIX, franceses, liberais e outras coisas mais. Paulo Quintela tem desenvolvido um profícuo trabalho na recolha, preservação e transmissão de memórias coletivas, locais e regionais no formato vídeo, construindo e reunindo um arquivo digno de ser classificado na categoria de interesse municipal. Ao Paulo Quintela, a nossa homenagem. São Pedro do Sul no século XIX, franceses, liberais e outras coisas mais. Trago ao conhecimento do público um relato da sociedade são-pedrense do século XIX, com os seus conflitos, as suas mudanças e os seus influenciadores, num tempo que veio e transformou entidades, ordens e mentalidades. Primeiro vêm os franceses e os ecos locais das suas invasões. Segue-se um registro das companhias de ordenanças e milícias da região. Depois, com mais fôlego, envereda-se ao longo da monarquia constitucional portuguesa e os seus resultados em São Pedro do Sul, nas facetas políticas, militares, administrativas, económicas, infraestruturais, sociais, culturais ou pessoais. Conclui-se com as personalidades locais que mais influenciaram a vida são-pedrense no século XIX. E assim, entre franceses e liberais, vão surgindo outras coisas mais. Ou também verdadeiro, entre franceses e liberais, vão surgindo outros que tais. Das 3 vagas invasoras francesas a Portugal, 2 tiveram implicações diretas em São Pedro do Sul. A invasão de 1809 entrou por Chaves, Braga, Porto e teve combates na zona do Baixo Volga, com os movimentos das tropas do Coronel Trant a defenderem os caminhos e as travessias dos rios na região de São Pedro do Sul, incorporando-se também nesse comando luso-britânico as ordenanças de Lafões. Mas é principalmente na invasão de 1810 que os franceses, entrando por Almeida, chegam a Viseu no dia 9 de setembro com o 8º Corpo do seu exército. Logo de imediato formou-se um movimento de cavalaria em direção a São Pedro do Sul, onde os franceses permaneceram por vários dias, seguindo depois pela estrada que vai por Besteiros ao Caramulo e daí ao Bussaco. Essa presença francesa por São Pedro do Sul deixou ecos, tradições, memórias e episódios insólitos.
Os franceses espalharam a pilhagem, o medo, a destruição. Mas nem tudo foi negativo. Com eles também trouxeram as novas ideias da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. E a semente do liberalismo e do livre pensamento que depois veio a florir na monarquia constitucional portuguesa. As ordenanças e as milícias, existências em São Pedro do Sul. As ordenanças, depois chamadas de milícias, constituíram-se nas tropas dos concelhos até 1831. Organizavam-se em capitanias, comandadas por um capitão-mor, que era coadjuvado por um sargento-mor, e cada uma dessas capitanias, por sua vez, subdividia-se em companhias de ordenanças, comandadas por um capitão, que era coadjuvado por um alferes, um sargento, um meirinho e 10 cabos de esquadra. Também no território geográfico de Lafões existiam várias dessas capitanias, com as suas companhias de ordenanças e os seus respectivos cargos milicianos. Os detentores desses cargos tiravam disso vantagem, principalmente para quem, por exemplo, recrutava ou ministrava os exercícios, numa lógica de clientelismos e trocas de favores. Isto provocava conflitos entre as ordenanças e as populações, chegando-se a registar motins em Lafões. São Pedro do Sul durante a monarquia constitucional. O século XIX veio e transformou entidades, ordens e mentalidades, em parte com as invasões francesas e depois com as guerras civis e armadas, mas principalmente com o advento liberal e o regime monárquico constitucional. E também São Pedro do Sul, na sua singularidade, viveu momentos de mudança. Militarmente, aquartelou-se na vila o Batalhão de Caçadores 9. Instalou-se nas Termas um hospital militar. Politicamente, no ano de 1828, davam-se vivas ao Senhor Dom Miguel. Administrativamente, as reformas do liberalismo vieram a extinguir as ordens religiosas e os coutos. E no caso da região, veio dissolver o antigo Concelho de Lafões para se criarem os municípios de São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. Mas é ainda no governo de Costa Cabral e depois com o movimento da regeneração, mas principalmente com o Ministério de Fontes Pereira de Melo, que São Pedro do Sul vai sofrer importantes obras infraestruturais. Usam-se as instalações do antigo convento para a Câmara Municipal e para outras repartições públicas. Os terrenos da antiga Cerca dos Frades para o mercado municipal e para cemitério. Constrói-se uma estrada nova por dentro da vila, que veio desfigurar a arquitetura da velha praça, mas que continuou para as termas e ligou ao litoral aveirense, trazendo progresso económico. Abriu-se a rua Serpa Pinto, com o seu casario e o seu comércio. E a Rua de Camões, com o seu bairro e o seu jardim municipal. Instalaram-se as vivendas dos brasileiros e africanistas de torna-viagem. Instalou-se na Negrosa a Escola Conde Ferreira e o Hospital de Nossa Senhora do Amparo. E nas Termas inaugurou-se o balneário Rainha Dona Amélia. Economicamente, fixou-se no centro da vila um forte comércio, sem que se esqueça a vida social, recreativa, cultural e artística são-pedrense, especialmente nos anos da hospedagem da Rainha Dona Amélia e da sua corte. Por fim, vem o rotativismo dos partidos da monarquia constitucional, a degradação das instituições e o descontentamento generalizado que fez crescer a força republicana e originar o fim da monarquia e a implantação da república. Apêndices biográficos. Considero que quem faz as instituições são as pessoas. Por esse facto, a obra termina com uma lista dos nomes das pessoas que presidiram a Câmara Municipal de São Pedro do Sul entre 1834 e 1910. E porque também as pessoas são as protagonistas da história, dão-se a conhecer um conjunto de breves biografias das personalidades locais
que mais influenciaram a vida política, económica, cultural, social ou artística de São Pedro do Sul no século XIX. É exemplo, entre outros mais, o poeta António Correia de Oliveira, que escreveu assim: Olha o Volga, amai-lo Sul, que num eterno abraço são as chaves do paraíso que São Pedro tem na mão. A obra tem um magnífico prefácio de Rui Costa e é profusamente ilustrada com fotografias e aguarelas antigas de São Pedro do Sul. Uma palavra de agradecimento ao Paulo Quintela no auxílio da elaboração deste vídeo. Muito obrigado. Continuamos com a sessão, pedindo a intervenção de Rui Costa no lançamento desta obra. O Rui Costa é um lafonense nascido em São Pedro do Sul. Jurista, advogado, político e livre pensador, é reconhecido o seu saber nas áreas da história, da organização e do direito administrativo das terras, juncados, paróquias e municípios portugueses. Exerceu funções públicas, deputado da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul em várias legislaturas, vereador da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, assessor de gabinete da Assembleia da República, jurista na Câmara Municipal de Lisboa, adjunto de variação da Câmara de Lisboa, deputado da Assembleia Municipal de Lisboa, entre outras ações dirigentes e partidárias que desenvolveu. É autor do site esquerda.net e do blog Moralidade e Marmoleiro. Frequenta um doutoramento em Direito e Segurança na Nova School of Law, profundo conhecedor e pensador da região e da sua cultura, no âmbito das suas funções autárquicas, mas não só. Também no seu dia-a-dia tem submetido e debatido propostas e projetos para a investigação, para o estudo, para a valorização e preservação e divulgação da identidade histórica, cultural e patrimonial de Sampedrense e Lafonense. E agora teve a bondade de escrever o prefácio para a obra de São Pedro do Sul, no século XIX, franceses, liberais e outras coisas mais. Passo a palavra ao Rui Costa. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu julgo que não preciso. Eu prefiro. Bom, se prefere o Paulo para registro histórico, verifica. Muito boa tarde a todas e a todos, meu querido Eduardo Nuno, minhas senhoras e meus senhores. Eu não tive bondade nenhuma em escrever o prefácio para esta obra. O prefácio que eu escrevi para esta obra não paga a dívida que tenho a título pessoal pela sua publicação e muito menos paga a dívida que o município de São Pedro do Sul e a região de Lafões têm para com o Eduardo Nuno Oliveira e para com um outro conjunto de pessoas que foram investigando a história local e que vão sendo, enfim, de alguma forma esquecidas. E o meu querido Eduardo, perdoa-me isto, já o fiz no prefácio e voltarei a fazer agora, eu não posso deixar de evocar a memória de alguém que desapareceu este ano e que muito contribuiu para a nossa memória coletiva, no sentido de a escrever na pedra, ou nas folhas de jornal, ou em livros. Foi o Dr. Nazaré de Oliveira, pessoa e figura insubstituível na investigação histórica local. Mas há muitos outros. O Dr. Nazaré Oliveira é também credor do Nosso Senhor, todos nós, nesta matéria. Mas então o que interessa, e que é esta obra, eu iniciei o prefácio dizendo que esta obra encerrava de beleza, força e sabedoria. E encerra a beleza porque é uma obra excepcionalmente fácil de ler. O Eduardo escreve bem e, sobretudo, tem o cuidado, eu diria que nós podemos ler, o prefácio não, é assumido, mas a obra em si, mas o prefácio não é da responsabilidade do Eduardo,
mas a obra em si nós podemos lê-la como se de um romance se tratasse. E isso é muito bom, quando falamos de história. A força, porque São Pedro Sul, e não por culpa de ninguém, São Pedro Sul viu-se privado daquilo que ia sendo escrito nas folhas, nos papéis, em 1967. São Pedro Sul viu-se privado do arquivo municipal. As fontes documentais para a investigação da história de São Pedro Sul foram comprometidas no trágico incêndio de 1967. E é muito difícil hoje investigar, escrever com rigor como o Eduardo fez, num cenário destes. E digo-vos isto há pouco, enfim, um currículo mais generoso, quer dizer, fui passando pelos sítios, mas deixem-me partilhar isto convosco. Eu, quando fui deputado municipal em Lisboa, uma das minhas grandes lutas foi pelo arquivo municipal. Sabem porquê? Porque o arquivo municipal de Lisboa estava em más condições de conservação e em grande degradação. E este homem da província, este homem de Lafões que estava em Lisboa na altura, sentia-se revoltado, porque eu sentia-me revoltado. Eu na minha terra fiquei sem arquivo, o arquivo ardeu. Aqui em Lisboa há um arquivo monumental e não tomam conta dele. E mesmo aí a minha motivação foi muito marcada por aquela que foi a minha experiência em São Pedro Sul. Eu não tenho arquivo. Ardeu. Mas isto de não ter arquivo dificulta. E foi preciso muita força para fazer uma obra com o arrimo e o rigor que o Eduardo fez. Quando teve de ir procurar fontes ao outro lado. Porque aquilo que era a fonte primária da investigação, o arquivo municipal, ardeu. E estamos a falar de um período em que o arquivo é essencial. Do século XVIII para trás, pouco se encontra. Do século XIX, século XX, os arquivos municipais e os arquivos que eventualmente existem são fundamentais para escrever a história. O Eduardo teve a força de fazer isso. E finalmente a sabedoria. E a sabedoria, porque o Eduardo soube nos trazer isto. Soube nos trazer este relato. Tendo cuidado de ir confirmar. Muita da tradição oral que bebeu, e foi muita, e de ir confirmar factualmente, porque muitas vezes a tradição oral corrompe. Nós ouvimos um lado, ouvimos um outro, então quando mete política corrompe muito mais. Aliás, temos aqui uns poucos políticos que já estiveram no ativo, outros que ainda estão, outros que poderão vir a estar. E se nós fizermos a nossa narrativa dos últimos 30 anos, provavelmente vamos ter divergências seríssimas, porque cada um de nós se lembra da história e da sua perspectiva. E esta tradição oral é também assim. Isto dito, é dramático não termos arquivo? É. Mas será que podemos ter arquivo? Podemos. E eu aqui queria lembrar 2 ou 3 situações que nos permitirão não reconstituir o arquivo que ardeu, mas deixarmos cá qualquer coisa para os vindouros. Começando pelo presente, Paulo Quintela. Ricas são as terras onde há um acervo de vídeo como o acervo do Paulo Quintela, que merece ser conservado, merece ser tratado, se para tanto o Paulo der o seu acordo e assim o quiser. Mas ainda há pouco tempo da série do Pedro não mora aqui, Pedro já não mora aqui, entretanto um dos Pedros voltou a morar por circunstâncias várias da vida, fui eu, mas na série do Pedro não mora aqui, revisitei pessoas que já tinham morrido. Revisitei uma tradição oral que vai passando, e eu até cito aqui o Sr. Licínio
Nazaré de Oliveira, do Manuel da Carminda, que eu, infelizmente, e peço desculpa se tiver aqui alguém da família, identifiquei o Manuel da Carminda, que é assim conhecido, mas é o Manuel Bastos, e não me lembrava, com o Zé Carlos Chá, foram relatando aquilo que era o cotidiano da nossa vila, eu gosto de dizer assim, desculpa, é uma das divergências históricas, mas há 30, 40, 50 anos. E não registasse o Paulo este relato, e nada haveria. Lembro-me, por exemplo, ainda a este propósito, é um desafio que fica para o Paulo, de ouvir histórias do Sr. Camilo Moreira, que ainda é vivo, sobre o funcionamento do Senado da Câmara, assim se chamava a Assembleia Municipal na Primeira República, e eu não resisto a contar esta, as senhoras vão provar, em que havia um senhor muito indeciso nas votações. E as votações eram tomadas por levantados e sentados. E eu já não sei quem é, devíamos ir recuperar isso enquanto o Sr. Camilo nos pode explicar. Bom, e o senhor, a dado momento, é posto uma votação, um assunto da Câmara, e o senhor faz esta menção, e vai olhando para os outros a ver como é que votam e tal, e vai fazendo esta menção, e alguém que lhe diz: ó homem, mas vota de pé ou vota sentado? A expressão não era bem essa, era quer de pé ou quer sentado. O Sr. Camilo conta isto, e isto são pequenas histórias, cujo o registro convém ser feito, sobretudo porque não temos o registro documental. Bom, eu julgo que isto não terá ficado em ata, este episódio, seria mesmo, a menos que houvesse um Paulo Quintela na altura, herdeiro de uma qualquer tradição do Lumière, e que tivesse já uma daquelas máquinas de filmar por efeito. Depois, uma segunda importante fonte arquivística para São Pedro Sul. E desculpa, Eduardo, desculpa fazer isto, mas eu em tempos, foi dito que tive intervenção autárquica, e em tempos atirei-me para o chão em termos de proposta na Assembleia Municipal, não passou, que alguém o faça agora, em nome da classificação do património fotográfico do mestre Edgar Vasconcelos. Poucas telas também tiveram a sorte de ter alguém que registasse o cotidiano, os personagens, o urbanismo, a arquitetura, a natureza, como registrou o mestre Edgar Vasconcelos. E com exceção, naturalmente, daquilo que for absolutamente de índole pessoal e familiar, esse espólio pode e deve ser classificado. Aliás, eu quero dizer aqui uma coisa: eu, a primeira vez que vi uma fotografia da Casa da Câmara das Termas foi num livro também de um grande investigador, que é o Jorge Adolfo Marques. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E, portanto, isto também é espólio arquivístico que merece ser tratado. E eu julgo que o município, e faço aqui um apelo, porque vejo vários responsáveis políticos do município, eu julgo que o município deve equacionar isso. É a nossa memória coletiva. É a nossa memória coletiva. Uma terra sem história, sem memória, não vai correr bem. Não vai correr bem. O Eduardo tem feito esse papel. Tem feito alguma coisa. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Mas podemos ter muito mais. E, sobretudo, não podemos privar o Eduardo Nuno do contraditório saudável e de mais elementos de investigação e da sua própria autorrevisão em relação à investigação. Finalmente, terceiro aspecto que deve ser incorporado nos arquivos. E aqui eu serei um daqueles que atirei calhaus a mim próprio, porque mea culpa, mea máxima, que são os arquivos comerciais. Há muitas empresas que encerraram em São Pedro Sul e cujos arquivos que nos podiam dar, e não são os arquivos contabilísticos, são, por exemplo, os dos trabalhadores. Como sabem, ainda houve uma fase na minha vida em que tive responsabilidades na Descomer, que resultava da fusão de uma série de comerciantes grossistas em São Pedro Sul, que se reuniram em 1973, e uma dessas firmas era a Adelina e Silva. Enfim, onde familiarmente fomos parar, por via de um personagem excêntrico e delicioso
que era o meu tio Adelino Pinto Pereira, casou com uma irmã do meu bisavô, um personagem de quem também se podem contar várias histórias, mas não é para aqui agora. E havia um livro de pessoal, de registro pessoal. E esse livro, enfim, nós vendemos a nossa participação, a empresa insolveu, não sei onde é que andará, mas era um livro interessantíssimo para se perceber até algumas dinâmicas económicas que houve depois. Pessoas que passaram por lá e que se estabeleceram, pessoas que emigraram. Havia essas anotações. E, portanto, o arquivo que for possível ser adquirido, e ninguém levará dinheiro por estes materiais, às vezes as pessoas nem sabem onde é que os vão depositar, este tipo de arquivos, podem recolher um arquivo municipal, tal como das coletividades. Das coletividades que possam e queiram. Por exemplo, em Lisboa, desculpem lá trazer este exemplo, nesta minha vida intermitente entre São Pedro e Lisboa, São Pedro e Lisboa, um dos grandes males que vivemos hoje é, com a lei do arrendamento e com os despejos de uma série de coletividades, há uma série de espólio documental que se está a perder. E, portanto, se nós ainda fomos fustigados pelos incêndios do incêndio de 1967, mais cedo devíamos ter para ter o nosso arquivo. Dizer-vos, finalmente, que em todo este contexto, toda a nossa admiração, toda a nossa dívida em relação ao trabalho do Eduardo Nuno, e não é só este livro tem uma sequência que foi publicada antes, portanto estamos a dar a Implantação da República, que é um livro belíssimo, belíssimo. Toda a nossa dívida perante este meu colega de liceu e este meu conterrâneo e este meu querido amigo, toda a nossa dívida é absolutamente impagável. E daí que fazer este prefácio não é magnífico, este prefácio não é bondoso, este prefácio simplesmente é uma pequena contribuição para pagar a dívida que eu pessoalmente, em nome das minhas filhas, e que sinto que coletivamente todos temos para contigo. Venha ao próximo. Obrigado. Eu esqueci-me disto, mas há aqui duas coisitas que trouxe ao Eduardo. Uma são as provas, deixa de estar, com as minhas anotações da versão antes de ir para a gráfica, não tem sentido que isto fique conservado no meu arquivo, conservas tu no teu ou destróis preferencialmente. A segunda é uma graça. O Eduardo dizia-me assim, nós às vezes historiadores esquecemos muito da história do direito. E de facto, porque no prefácio eu falo um bocadinho na questão da organização administrativa e da distinção das várias figuras dos modelos de governação local. O Eduardo, eu lamento imenso, ele está pior que o chapéu de um pobre, precisa de alguma reconstrução. Mas tenho aqui uma história das instituições do direito romano, peninsular e português, do professor Bernouqui Sousa, que foi um grande jurista português, que tem seguramente muitas pistas, não diria pistas, que dá muitas possibilidades de investigação e de clarificação de alguns aspectos em que às vezes não tem, e que faço questão que seja teu e para os teus e para a investigação. Muito obrigado, Rui Costa. É sempre um prazer ouvi-lo. Seguimos agora para um momento lúdico e musical, protagonizado por uma intérprete de classe internacional com o talento de Orfeu. Katerina Kabakli nasceu em Atenas, na Grécia. Estudou música no seu país natal, mas depois o mundo foi a sua casa. Rumou a Moscovo, onde continuou os estudos,
Viveu em Santiago de Compostela, Madrid, depois na Suíça e agora desenvolve a sua paixão em São Pedro do Sul, onde tem em mãos vários projetos ligados à música. O lugar é a inspiradora Quinta dos Tracebes, em Bordões. Numa casa do século XIX, organiza concertos de piano e cravo, residências artísticas para professores e alunos, aulas, ensaios e outras atividades de interesse cultural para a região. É professora de literatura musical na Universidade Sénior de São Pedro do Sul. Ouçamos Caterina Cabacli numa interpretação para cravo. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Vou tocar música do século XVIII, francesa e portuguesa. Vou começar por um prelúdio livre de Louis Couperin, século XVII. Uma tocata e um menueto do compositor português Carlos Seixas, do século XVIII.
tocar uma gavotte com variações de Jean-Philippe Rameau, século XVIII, francês.
Muito obrigado, Catarina. Maravilhosa atuação. Facilmente a gente fecha os olhos e é transportado 200, 300 anos. Bom, e agora introduzo o autor da obra que aqui se lança publicamente. Eduardo Nuno Oliveira, 45 anos, sampedrense, casado e com um filho, escreve artigos de cariz histórico local para jornais e revistas. Autor da obra Implantação da República e Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul, publicado em 2019. Atualmente desenvolve funções profissionais no Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul. A palavra ao meu irmão Nuno. Meus prezados amigos, boa tarde a todos. É emocionante, é verdadeiramente emocionante ter comigo tantos e tão bons amigos que vieram propositadamente para me prestigiar neste momento tão especial. Por isso, a todos eu agradeço, aos que vieram de perto, aos que vieram fraternamente de mais longe e aos de perto e aos de longe que, não podendo estar presentes, interessaram as suas felicitações em pensamento, estão aqui connosco em pensamento. Peço um instante. Também, só dizer-se que ninguém consegue fazer nada sozinho, isso é um facto. Assim, sem esquecer, dirijo também umas palavras especiais de gratidão a quem tanto me ajudou para esta jornada do dia de hoje. À minha querida família, pelo seu sempre incondicional apoio. Ao meu irmão Pedro e ao meu grande amigo Rui Costa, hoje, nesta mesa, ombro a ombro, o Pedro na moderação e o Rui que me concedeu a honra de escrever o magnífico prefácio que vai na minha obra e que teve a bondade de vir participar no lançamento, introduzindo, fazendo aqui uma alocução com palavras de grande palavras benevolentes para comigo e palavras também elogiosas para a obra. A Catarina Cabagli, um espírito de sensibilidade musical, que não hesitou em vir encantar esta sessão com a beleza da sua arte. Ao Paulo Quintela, pela realização do vídeo exibido, ao Mário Figueiredo, que veio presente com o seu soldado das invasões francesas, à Terma Listur, que cedeu este auditório inserido no edifício histórico do século XIX, à editora também, por ter agarrado a publicação deste livro, e no fechar deste processo editorial, com a obra lançada e ao vosso dispor, uma sincera palavra de agradecimento a todos os leitores interessados que querem saber um pouco mais da história são-pedrense do século XIX. Meus queridos amigos, vir e falar com a ajuda de equipamento digital num livro sobre o século XIX tira aquilo que seria a mise-en-scène dessa época. Embora pudesse trazer um papel com um discurso escrito para ser lido, isso torna-se impraticável para mim. E também podia discursar sem rede, ou seja, sem papel, deixando que a voz do coração falasse. No entanto, isso podia levar a divagações e corria o risco de me acontecer o que por vezes acontece às senhoras com os vestidos. Se muito curtos, tudo descobrem, se muito longos tudo encobrem e depois, olha, perde-se o interesse todo. Assim, é por isso que eu recorro aqui ao meu audioponto para me ajudar nesta tarefa, tentando cobrir tudo o que importa sem vos enfadar com tudo cobrindo.
Neste momento, pouco importa falar do autor, e aliás, o meu querido amigo Rui Costa já falou com palavras tão bondosas e com tanta mestria, mas o que eu queria fazer aqui era tentar estruturar 2 ou 3 ideias sobre as histórias que estão por trás da história deste livro. Primeiro, a ideia de traçar um retrato escrito sobre São Pedro do Sul no século XIX. Os meus trabalhos no âmbito da história local começaram no ano 2001 com a publicação de artigos em jornais e em revistas regionais. Nos idos de 2019, lancei o meu primeiro livro, Implantação da República e Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul, onde procurei estruturar a ação são-pedrense entre os anos de 1910 e 1919. E agora, após 4 anos, é dada à luz a publicação deste segundo livro, onde o tempo permanece em São Pedro do Sul, mas o tempo recua ao século XIX. E com o subtítulo considero ser expressivo: Franceses, Liberais e outras coisas mais. Essas 2 publicações vêm no encadeamento de um projeto pessoal mais longo, mais exigente, mais ambicioso, e que vai demorar anos para concluir. É um projeto de estudar, investigar e dar a conhecer São Pedro do Sul na sua identidade, ir escrevendo e divulgando os resultados saídos do estudo das diferentes épocas evolutivas da nossa história local. E vou assim pegando nas pontas desse novelo histórico, puxando umas, puxando outras, não exatamente seguindo uma cronologia lógica, mas, no fim das contas, tentar juntar essas pontas todas para ir tecendo o fio do tempo histórico de São Pedro do Sul. E, em primeira mão, vos adianto que, assim que consiga reunir as condições necessárias, publicarei o 3º livro desta série. O trabalho já vai adiantado e recua à antiguidade das idades do bronze e do ferro e depois à influência romana, do Império Romano, na região. Porém, isso ainda são contas para outro rosário. Agora, em segundo lugar, a ideia do ato da escrita. Em relação ao livro que agora vocês têm em mãos, folheando essas páginas que ainda exalam o cheiro a tinta fresca, em boa verdade vos confesso que isto deu muito trabalho. Um trabalho longo, árduo, num processo constituído por momentos de luz e de sombras, onde é preciso resistir, insistir e nunca desistir, sempre num constante aperfeiçoamento, mesmo quando rareiam as fontes documentais. Mas olhem que também deu prazer, muito prazer. O prazer da escrita, da descoberta dessas coisas antigas de São Pedro do Sul, e prazer ainda maior é o de dar a conhecer o resultado desses estudos, para tentando perpetuar numa escrita clara, agradável e proveitosa para o leitor, sem descurar os 3 grandes vértices que suportaram este meu trabalho: a paixão, o rigor e a honestidade do meu percurso moral e intelectual. Em terceiro lugar, a ideia do que desejo para o que possa resultar deste livro. A minha convicção, porventura imodesta, mas que deixa ao vosso julgamento, é a convicção de que este livro se constitua num pequeno rasgão nesta espessa cortina da história local, para deixar entrar uns raios de luz que tragam novos estudos, inspirando novas pesquisas e reflexões, novas pesquisas e reflexões, mas que, acima de tudo, sirva para dar a conhecer o orgulho, para manifestar o orgulho são-pedrense e o orgulho da nossa identidade lafonense. Ao fim e ao cabo, esta é a nossa história, é a história das nossas gentes e da nossa terra. Isto que agora vos trago é o pouco que por enquanto sei e posso fazer. E a propósito, lembro que na faceta poética de Agostinho Neto, ele diz que colocou com as suas mãos pedras nos alicerces do mundo, merecendo o seu pedaço de pão. Considero que também as minhas mãos colocaram uma pedra, uma pequena pedra, nos alicerces da história local.
Mereço que esse trabalho continue a ser aperfeiçoado por todos nós. Leiam, pensem livremente, debatam, divulguem, manifestem as vossas impressões para que juntos continuemos a lançar pedras na construção deste edifício. E pronto, acho que as minhas palavras já vão longas, ouviram-me no início e agora têm que me ouvir no fim. Mas não vos quero cansar mais. O grande desafio que é aqui lançado hoje é o desafio de dar a conhecer e o desafio para que leiam este retrato do século XIX em São Pedro do Sul, onde, como disse há pouco, entre franceses e liberais vão surgindo outras coisas mais, ou também verdadeiro, entre franceses e liberais vão surgindo outros tais. Renovo o meu obrigado pela presença de todos vós, querendo também honrar a memória de todos quantos contribuíram e contribuem para trazer luz ao conhecimento da história da região de Lafões e à sua identidade geográfica, histórica e cultural. Bem-ajam a todos, um 3 vezes grande abraço de saúde e fraternidade é que eu vos desejo. Muitíssimo obrigado pela vossa presença. E assim, lançado este novo livro, felicito o autor e meu irmão por mais este sucesso, esperando que dentro em breve ele nos possa dar a conhecer mais um novo capítulo da história de São Pedro do Sul. Terminamos o evento com a lançação de autógrafos do autor. A todos, o nosso muito obrigado. É melhor a minha escrita do que as minhas palavras faladas. Leiam o livro. Vou fazer isso.